Oi! Hoje eu tô aqui pra fazer o nosso famigerado resumão do mês, onde eu vou resumir o mês. Então eu vou falar pra vocês todas as coisas que aconteceram em janeiro, os livros que eu li, os livros que chegaram a me TBR pro mês de fevereiro e tudo que rolou nesse mês maravilhoso que foi o nosso comecinho de ano aí. A primeira coisa que eu quero começar a implementar nos resumões do mês aí é a partir dos próximos começar a ler comentários de vocês no finalzinho do vídeo. Então, vocês comentem bastante nos vídeos do Geek Freak ao longo do mês, que eu vou selecionar cada vídeo alguns e comentar aqui com vocês. Antes de eu começar a falar sobre as minhas leituras, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi, que foram poucos, foram só 3, foi época de vacas magras assim. O primeiro livro que eu recebi foi do pessoal do Pipoca em Nanquim, que eu mostrei pra vocês já no último resumão, que eles lançaram uma editora, né, eles me enviaram alguns quadrinhos, e agora eu recebi Conan o Bárbaro, que é o primeiro livro de história mesmo, sabe, de romance, de palavras, que não seja quadrinho. Eu sei que é famoso, mas eu não sou muito inteirado nesse negócio aqui, então eu não sei muito bem do que se trata, mas eu sei que muita gente ama e eu com certeza vou ler ele um dia. E a Intrínseca, assim que eu fiz o vídeo de Aniquilação aqui pro canal, que foi um livro que eu amei, eu pedi pra eles se eles poderiam me enviar o segundo e o terceiro livro, então eu recebi aqui as continuações Autoridade e Aceitação do Jeff Vandermeer. Estou com muito medo de ler, porque ainda assim, as pessoas que gostaram do primeiro livro, algumas falaram mal desses aqui, que só piorou a série, que ficou muito lento, que não sei o que. Terei que ler também pra tirar as minhas próprias conclusões. E esses foram os livros que eu recebi em janeiro. Eu queria ter pra vocês aquela pilha imensa assim, mas infelizmente não vai rolar. Agora eu vou comentar com vocês os livros que eu pretendo ler em fevereiro. Eu mirei baixo, eu coloquei 3, porque eu nunca cumpro as minhas TBR, sabe? Foi um milagre eu ter cumprido a TBR da maratona. Então eu vou colocar alguns, mas deixar em aberto espaço pra eu ler um quarto, quinto ou sexto livro, se eu conseguir aí. O primeiro deles, que é o que eu já comecei a ler, Bem Atrás de Você, da Lisa Gardner. Esse livro eu recebi da Gutenberg também, e ele é um suspense policial sobre 2 irmãos, que acontece uma tragédia na família deles logo no começo, e daí os irmãos se separam, e nos dias atuais acontece mais uma merda que vai ter a ver com eles aqui. Eu não quero explicar muito, porque senão eu vou acabar entregando um pouquinho da história, que é muito legal, tô gostando bastante dessa leitura. E também esse livro aqui, ele tem um blurb aqui na capa do Harlan Coben. Eu sei que muitos de vocês amam esse autor, eu nunca li nada dele, mas eu sei que ele é famoso aí no negócio de suspense. Então, olha, ele tá falando bem do livro. Eu vou falar mais sobre ele num vídeo específico aqui do canal, então se vocês têm interesse em saber, é só ficar ligadinho. O próximo livro que eu vou ler no mês de fevereiro é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Esse livro é um livro de fantasia, ele é imenso, ele é denso. Eu vejo Arial 1 aqui nas páginas, e tem tipo mais de 500 páginas, eu acho, 540, ai meu Deus, não. E eu também não sei muito bem do que se trata isso aqui, eu tô indo às cegas, eu estou preferindo ler os livros às cegas mesmo, porque eu tô me surpreendendo bastante por causa disso. E eu sei que é um livro bem complexo, mas que é aqueles livros de fantasia que dá gosto de ler, sabe? Então eu tô bastante ansioso, e vai ter vídeo dele aqui no canal também. O tem aqui parece que toda a família dela tem um negócio com as águas, assim, com o deus das águas, e ele sempre